Fala pessoal do canal, aqui é o Danilo que tá falando. Espero que esteja tudo bem com vocês. Gravando bem de madrugada isso aqui de sábado para domingo, no dia 3 de maio. Um dia complicado. Embora sábado aí de feriado prolongado, né? Dia 1º de maio, o dia do trabalhador. Em condições normais, as pessoas estariam fazendo algum tipo de viagem, algum tipo de evento, ou simplesmente descansando das suas casas, né? Mas com a condição atual do coronavírus, não dá para dizer que alguém esteja descansando. É um descanso forçado, mas é um período de isolamento onde você não tem necessariamente opção, né? Então, você está ficando em casa à força, de certa forma. Mas não deixa de ser uma emenda de feriado. Mas enfim, é um dia onde houve aí o depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Estava tentando gravar esse podcast um pouco antes, mas enfim, acabou ficando inviável, né? Lembrando que aqui a gente grava da maneira que dá, como pode, né? O importante é passar a informação e a gente bater um papo sobre como que anda a situação no momento, tá? Sem edição, sem frescura, sem firula. Que o bate-papo é sério, certo? A gente procura falar corretamente as informações e segue o barco, né? Enfim, o depoimento do ministro durou mais de 8 horas, né? É uma quantidade absurda de tempo para um depoimento, né? E aos poucos as informações iam saindo na imprensa, né? Falou-se que o ex-ministro tinha preparado um dossiê aí de 15 páginas, né? Perdão, 15 horas de gravação de aplicativo. Então eu estou em dúvida se é 15 horas de gravação, 15 meses. São 15 meses, perdão. Se eu tiver errado, eu corrijo a informação na descrição do vídeo. Mas são 15 meses de conversa com o presidente. Eu não sei se esse material foi separado de forma a prejudicar apenas o presidente, mas esperamos que ele seja coeso, né? E, enfim, e agora a investigação, o inquérito que apura a conduta do presidente à frente do país, ele toma outros contornos, né? Agora, com esse depoimento do Moro, a coisa vai se desenvolvendo de uma forma mais rápida. Como que fica a situação dos próximos dias? Bom, enfim, Bolsonaro já está numa conduta isolacionista, né? Essa política de enfrentamento, sabidamente ela teria um limite. Você não consegue atacar tantas pessoas por tanto tempo, de modo que você não extrapole, né? Você não exagere. Depois de tanto tempo você tentando arrumar algoz em todos os setores, você acaba chegando no limite, né? Então, você vai atacando um, vai atacando o outro, vai atacando o outro. De repente você atacou tantas pessoas que elas se juntam e percebem que, peraí, não é possível que todo mundo esteja errado e uma pessoa esteja certa. Então aí você já nota que há alguma coisa de errado nesse tipo de postura, né? Então os próximos dias vão definir aí qual vai ser a situação. Eu não digo que a situação dele esteja dramática, porque ele vem se unindo ao Centrão, né, como foi amplamente divulgado. Então pessoas como Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, figurinhas carimbadas desde a época do Mensalão, enfim. Tem gente até da Lava Jato, tem Gilberto Kassab, que é investigado por diversas outras questões, né? Foi prefeito aqui de São Paulo, enfim. Tem uma relação conturbada com o Controlar, que foi um sistema que a prefeitura implantou aqui durante sua gestão, que você tinha que fazer uma vistoria
em tese, para melhorar o meio ambiente e se você não fizesse, você não conseguia licenciar seu veículo. Porém, de um determinado período a justiça proibiu e nunca mais falou no assunto. E, enfim, tem outras questões, né? São políticos com reputação duvidosa. Eu tô sendo duvidosa eu tô falando duvidosa para não ser muito arrogante, mas são pessoas realmente com a reputação, não dá para dizer que é totalmente ilibada, né? Então, quando você recorre a esse tipo de pessoas, você entra numa situação complicada, porque é uma casquinha de proteção. Então, se eles verem que a coisa tá ficando muito feia, a tendência deles de pular fora é grande. Largar você lá com o barco no meio do oceano e falar, ó, sinto muito, mas a gente não pode comprar essa briga com você porque você tá numa tendência de queda livre, né? Mas, por outro lado, você tem aí uma boa opção de conseguir alguns cargos, né? Cargos públicos que importam muito para esse tipo de pessoa. Mas, enfim, o presidente, ao meu ver, adotou uma postura errada a contar com esse tipo de gente, mas nós temos que ser sensatos. Ele não teria muita coisa diferente de apoio nesse momento, não. Ele já está numa situação de quase ingovernabilidade, porque não tem apoio da base para aprovar projetos, então a gente não sabe ao certo, no pós-pandemia, se o presidente vai ter no mínimo, condições assim de aprovar projetos, enfim, tocar o país de acordo com as convicções do governo federal, tá? A gente bem sabe que você precisa de uma base de apoio. Você pode criticar a velha política e adotar algumas posturas diferentes, porém você tem que entender que a política é coalizão. Então você precisa conversar, você precisa ter um entendimento, e atacando as pessoas, ofendendo verbalmente ministros do Supremo, enfim, a imprensa, é tudo que um governo antidemocrático faz. Não adianta falar, o cara é democrático e ataca toda a mídia, toda a imprensa. Por quê? E aí a live que ele faz na internet vale mais do que as informações que pessoas que trabalham em torno do governo, com interlocutores, com assessores, essas informações não valem. E, amigo, isso é uma balela que todo político populista gosta de fazer e no fundo todos eles não se sustentam com essas afirmações porque a política não é desse jeito, entendeu? Enquanto tiver uma imprensa livre, forte, combativa e com opinião própria, você não vai poder fazer a narrativa que você quiser para o país. Não existe isso, entendeu? Bom, esse depoimento aí do Sérgio Moro, ele vai então definir qual que vai ser a tomada de passo daqui para frente, porque o ministro Celso de Mello tinha determinado prazo de 5 dias para o Sérgio Moro ser ouvido e, enfim, no sábado foi marcado, foi uma coisa rápida. Lembrando que esse prazo que o Celso de Mello deu para o depoimento do Moro não foi uma coisa assim que ele tirou da cartola. Está intimamente ligada à nomeação do Ramagem na Polícia Federal. Por que eu digo isso? Porque o Alexandre de Moraes, outro ministro do Supremo, que inclusive teve na sua porta manifestação de bolsonaristas no dia de ontem, ele fez a suspensão da nomeação e criou-se uma outra celeuma aqui, né? Porque você tem um ministro do Supremo que ele simplesmente manda desfazer um ato que é de competência privativa do presidente. E aqui você tem um dos poderes limitando claramente a atuação do outro. Tá? Então, Danilo, o que você acha? É ilegal? Tudo? Então, assim, é complicado, porque você tem duas posturas aqui. Legalmente falando, não é correto.
é competência privativa do presidente. Isso está determinado na Constituição, e a Constituição é clara. A gente tem que entender que o governo está em crise, mas você não pode simplesmente usurpar a competência do mesmo. Mas aí tem um argumento de quem pensa o contrário. Fala, olha, era uma situação de claro perigo. Ele estava colocando uma pessoa que é diretamente conhecida da família dele e ele queria claramente interferir. Só que o argumento usado é justamente a declaração de um ministro, que tem, obviamente, um viés político de certa forma. Então, se você não tem um inquérito conclusivo já, com investigação feita e comprovada das alegações que esse ex-ministro do governo fez, você fica num impasse. Porque você aí acaba tendo que acreditar na palavra de uma pessoa que você não sabe com 100% de certeza se está fazendo isso, às vezes, para criar uma cortina de fumaça. Entendeu? Aí vamos lembrar da velha história do Temer, né? Que depois das gravações do Joesley Batista, da reunião que teve com o presidente, ele afirmou que da montanha tinha saído um rato. Então todo mundo estava com medo, preocupado com a estabilidade e tudo. O Joesley de fato apresentou uma gravação e a única coisa que você pode extrair de totalmente duvidoso assim foi a afirmação que ele fez de tem que manter isso aí. Tanto que virou um meme na época e jogou por água abaixo a tentativa dele de aprovar muitas ações impopulares, né, de certa forma. Mas enfim, um depoimento longo, ele deve ter apresentado muito material, certamente para a Polícia Federal. Vamos torcer para que haja imparcialidade. O fato de ser em Curitiba já deixa um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que Curitiba tinha muita autonomia na época da Lava Jato, né? No auge da Lava Jato, vamos dizer assim, né? Porque a operação em si ainda não está totalmente encerrada. Mas ela tá a míngua aí, né? E vamos ver como vai ser os próximos capítulos desse imbróglio todo, né? Outro ponto a se destacar da questão do exame do presidente, né? Aqui já é outro ponto que gera críticas, né? As pessoas que defendem o presidente dizem que ele está invadindo a privacidade da pessoa, ao exigir um exame pessoal, e que isso, de certa forma, não guarda relação com o cargo de presidente. Compara até tá vendo um debate aqui na Globo News entre o Fernando Haddad do PT e o deputado Vitor Hugo do PSL. Ele até comparou com um exame de HIV, né? Ele falou, nossa, mas se a pessoa fizesse o exame de HIV também, não seria complicado essa pessoa ter que vir a público divulgar a informação? Aí eu já discordo um pouco, porque você tem que remontar a época da facada, tá? A facada foi um ato criminoso feito pelo Adélio Bispo, mas que em nenhum momento o presidente ele deixou de fazer questão de tornar aquilo político, tá? Então aí seria... E ali ele não teria necessidade de fazer isso, tá? Ele poderia ter se reservado e, enfim. Mas não, tinha fotos no hospital, tinha todo aquele acompanhamento, aquela comoção em torno do Bolsonaro e, enfim, foi feito daquilo um episódio político. No caso aqui do presidente, as coisas ganham contornos mais graves. Por que eu digo isso? Porque em nenhum momento ele fez questão de evitar aglomerações, de se reunir com as pessoas em público. E se o presidente está contaminado, ele necessariamente, ao fazer esse tipo de atitude, de ação, ele coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, se você está infectado, você pode ser legalmente compelido a não fazer isso, porque você está contrariando claramente normas da Organização Mundial da Saúde e até a recomendação do próprio Ministério da Saúde. Então, se você está infectado de fato, se você fizer esse tipo de coisa, pode ser proibido por um juiz. Você fala, simplesmente, você não pode ter contato com o público, você tem que usar máscara, por exemplo.
porque você já teve o contato com o vírus e não há ainda claramente a questão do fato da pessoa ter contraído da primeira vez, ela ficar imune a outras contaminações. Só você olhar, e o caso do jogador de futebol Dybala, que segundo as informações ele pegou o vírus pela 4ª vez. Então, ao fazer esse tipo de aglomeração, você está contaminando pessoas, se você de fato estava com o exame testando positivo, né? Então, o Estadão tinha entrado com um pedido, a juíza federal, não me veio o nome aqui, mas eu vou tentar colocar na descrição. Até a decisão, né, que não aceitou o pedido inicial, o Estadão tinha exigido na Justiça Federal o direito de saber o resultado do exame do presidente. E a juíza deu 48 horas. O Hospital Militar deu uma resposta que não foi satisfatória, que não era o exame. E aí a juíza obviamente não aceitou e deu mais 48 horas para o presidente apresentar ali o laudo verdadeiro, tá? E assim, se você... Ele também usou o próprio coronavírus como algo político, porque ele falou por diversos momentos que ele não tinha contraído o Covid-19. E amplamente divulgado em lives, em entrevistas oficiais, em redes sociais. Então, assim, amplamente divulgado. Seria amplamente divulgado, ele não teria problema o porquê não apresentar o exame. E também tem que levar em conta que tudo bem, ele poderia até considerar pessoal, mesmo tendo feito a questão política toda, se ele não estivesse ocupando um cargo público também. Porque aí já tem situações em que você, como presidente, você acaba sendo de interesse nacional, porque você cria uma confusão e aí gera uma instabilidade em torno de um assunto que não deveria nem estar em pauta. Se ele não falasse nada de ter contraído ou não exames, muito provavelmente essa situação toda que foi criada não teria sido exposta dessa maneira, tá? Enfim, vamos aguardar o que o presidente vai apresentar nesse resultado de exame, né? E por enquanto é isso. Pretendo gravar um outro podcast para a gente comentar um pouco sobre os dados atualizados do coronavírus, né? Essa informação de que passam de 6.700 mortos no país é uma quantidade absurda, né, de pessoas que perderam suas vidas por conta do que o presidente chamou de gripezinha, mas infelizmente ela avança por todo o país, no momento em que os Estados Unidos parece ter encontrado ali uma luz no fim do túnel com o remédio com o qual você cria a vacina do Ebola. Então, pretendo fazer um podcast falando sobre como que anda, né, os avanços científicos no mundo, né? Então é isso, pessoal. Agradeço quem ouviu até agora e até mais.